vocês isso. E se a gente conseguir tocar, pelo menos algum ponto da apresentação, a gente conseguir tocar vocês e fizer match com o que a gente está falando, eu acho que já vai estar valendo, né? E olha, nossa ideia aqui é ter a participação de vocês. Então, ficou com alguma dúvida, quer falar alguma coisa, tem alguma história, levanta a mão aí que a gente tenta ir fazendo esse bate-bola e fazer um momento muito gostoso para todos nós, viu? E o importante também é ficar até o fim, porque vai ter um sorteio, tá? E eu quero todo mundo com o celular, porque vai ter um QR Code na tela. Espero que a internet dê certo agora, viu? É. O Wi-Fi dê conta. Quer nos apresentar, caso as pessoas não conheçam? Sim. Eu sou Vanessa, esse é Gabriel, e aquela é a foto que a gente usou para esse momento desse slide. A gente não usa ela para mais nada na vida, porque é uma foto muito chique. Mas a gente resolveu aproveitar ela aqui. Bom, nós dois estamos na área de desenvolvimento desde 1996, quando a gente iniciou o ensino médio técnico, e nos conhecemos por lá também. Temos uma longa estrada, passamos a desenvolvedores, temos a nossa própria empresa de desenvolvimento, temos o nosso canal, o Código Fonte TV, e é justamente por ele que nós estamos aqui e somos conhecidos pela maioria de vocês, eu acredito, né? Então, se a gente for definir o nosso perfil profissional, a gente começou exatamente como desenvolvedores, trabalhando em empresas, abrimos a nossa empresa, ralamos com os nossos clientes, e aí sentimos a necessidade de compartilhar o nosso conteúdo. E isso eu digo, eu e a Vanessa, porque nós trabalhávamos... Nosso era nosso mesmo, meu e dele. Nós trabalhávamos em cidades diferentes e a gente precisava compartilhar código. E nessa Veja época... bem, hoje em dia, nós teríamos um link do GitHub e pronto, uma conta compartilhada. Naquela época não existia nada disso. Então, nós criamos o Código Fonte. E aí surgiu, só apresentando rapidamente, nós fizemos escola junto, fizemos faculdade, depois fizemos MBA junto, tiramos carteira de motorista junto, fizemos 2 filhos juntos também. Tudo junto. Então, tudo junto. E em 2006 surgiu a ideia do Código Fonte, porque a gente precisava justamente compartilhar código entre a gente, porque a gente trabalhava em cidades diferentes. E inicialmente era uma plataforma de compartilhamento de código e em 2016 surgiu o canal. A gente não queria aparecer, mas eu fiquei 2 anos tentando convencer a Vanessa. Pois até eu não sou muito fácil de se convencer, não, gente. Levaram 2 anos. E aí, para nossa grata surpresa, até pelo Código Fonte já existia antes, né, como plataforma web, a gente começou a produzir conteúdo e teve uma aceitação muito boa. E hoje estamos aí com 750 mil inscritos no YouTube. Instagram a gente usa também e tem o Compilado. Quem conhece o Compilado? O Compilado é o nosso podcast semanal. É um canal separado, onde a gente comenta sobre as notícias da semana. E nós fazemos isso no domingo, 8 horas da manhã. Então, para quem é das antigas, é como se fosse o Globo Rural de tecnologia. Da tecnologia. Né? Bom, mas nossa palestra aqui, essa conversa que nós estamos tendo com vocês hoje é para falar justamente de destaque e evolução. Então, a primeira pergunta que nós queremos trazer aqui para vocês é justamente o que é evolução. E olha, provavelmente se eu sair aqui levando o microfone para cada um de vocês, cada um vai falar algo um pouquinho diferente. Embora todo mundo tenha uma ideia geral, uma sensação geral do que é evolução. Né? Pois é, e para a gente esse conceito também foi evoluindo com o tempo, né? A nossa ideia lá atrás, quando a gente começou, e o que atraiu a gente, e o que atrai muita gente também nessa área, ganha bem. Eu vou fazer porque dá dinheiro, né? No nosso caso, era a profissão do futuro, Era a profissão do futuro. Então, estamos agora aqui no futuro, né? Pois é. E pra gente, o que seria evolução? Enquanto eu estiver ganhando bem, eu vou estar evoluindo. Mas quando a gente cai no mercado de trabalho, a gente sente que não é só a questão financeira. É a questão também de evolução intelectual, evolução de conhecimento. E você vai acumulando problemas que você consegue resolver, como você consegue lidar com outras pessoas, como você lida com uma informação distorcida, uma regra de negócio ou um requisito que fica mudando o tempo inteiro.
Então, tudo isso a gente vai aprendendo a lidar aos poucos, e isso é na base da marretada mesmo. Não tem nenhuma forma, nada que eu escreva aqui, que vocês vão sair e falar assim, bom, agora eu já sei. Não. Todo mundo tem que passar por isso. É como se a gente tivesse, se eu explicasse, falei até na outra de manhã ali, é como se eu explicasse para você detalhadamente como você faz para andar de bicicleta. E eu vou te dar uma bicicleta, não adianta. Você vai ter que testar e provavelmente você vai cair. Não tem jeito. Então, nós trouxemos aqui um momento filosófico que nós gostamos muito dessa definição aqui de evolução, né? Um processo contínuo de aprendizado, adaptação e superação, onde cada desafio enfrentado constrói uma versão mais forte e completa e competente de nós mesmos. Então, essa frase é muito legal porque justamente dá essa sensação de não é só evolução na carreira. A cada dia a gente vai estar evoluindo enquanto ser humano. E tanto eu quanto o Gabriel, nós compartilhamos dessa ideia de que não vale a pena a gente viver se a gente não estiver evoluindo. Eu quero ser uma Vanessa muito melhor do que eu era 10 anos atrás e eu espero que daqui a 10 anos eu seja muito melhor do que eu sou hoje. Então, isso motiva a gente a continuar na carreira e continuar em várias coisas da nossa vida, né? E até em aspectos pessoais. Exatamente. Se eu for resumir isso tudo aqui, para mim é criar casca. É isso aqui. Pode ser. Outra frase também que a gente costuma pensar bastante, que a evolução não depende de motivação, e sim de propósito. Porque muito se fala de motivação para você fazer as coisas. E você não está motivado todo dia. Eu não estou motivado todo dia. Né? Não, é fácil eu estar motivada para vir aqui falar com vocês. Putz, aí é incrível. Eu estou num evento maravilhoso, um monte de gente querendo vir conversar com a gente, trocar ideia. Então, nesse momento, eu estou motivada. Mas naquela segunda-feira de manhã, que você dormiu tarde no domingo, que você tem que acordar para fazer o seu trabalho, cara, dificilmente a gente está ali pulando e feliz da vida. Então, por isso que o propósito vai fazer muita diferença. Porque é nesse momento que você está desmotivado é que você vai conseguir pensar e falar, não, cara, eu preciso fazer isso, porque isso aqui é o que vai me levar onde eu quero. Exato. E o que é propósito também, né? Cada um tem um propósito. Você tem um propósito de hoje para resolver aquele bug e tem um propósito maior na sua vida. Pois é, às vezes o primeiro propósito é só pagar o boleto do mês que vem. Então tem que trabalhar, não tem muita escolha. Boleto sempre é um bom motivador. Né? Bom, e aí, ok, definimos aqui o que é destaque e evolução. Poxa. Ao contrário, nós definimos a evolução, o que é o destaque agora? O que seria o destaque? Bom, se a gente está aqui falando para vocês estão olhando para a gente, prestando atenção, de alguma forma a gente se destacou. É verdade. Né? Agora, isso aconteceu porque a gente fez o canal ou porque é um acúmulo de coisas que a gente fez durante a nossa vida, esses 30 anos, né? Porque se eu for elencar aqui algumas experiências que eu tive dentro das empresas, o meu comportamento basicamente sempre foi o mesmo. Eu tentava fazer sempre o meu melhor, mesmo que eu não tivesse conhecimento, mas eu sempre estava disposto a dar o meu melhor. E isso tem tudo a ver com o que a gente vê no mercado de trabalho. Quando você é um júnior, por exemplo, está dentro de uma empresa, você não assume tantas responsabilidades, mas você precisa entregar valor. E cada vez que você entrega valor, você se destaca. Né? E de alguma forma, você tem que aproveitar esse momento para falar, ok, como é que eu consigo me destacar mais? Só que calma, isso aqui não estou falando para você trabalhar 10, 15 horas por dia para você poder resolver um problema, não é isso. O destaque todo, tá? Você conseguir fazer mais, entregar mais valor, mas não enfrentar burnout, não ter estresse, não ter ansiedade. Também parece utópico, né, na nossa área. Uhum. Mas é possível. É possível porque eu já enfrentei burnout e eu percebi, poxa, o que eu tinha que mudar para continuar na área. Porque o que aconteceu comigo, se eu continuasse do jeito que eu estava, não adianta meu amor pela tecnologia, minha experiência, aquilo ia acabar comigo, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente falou de destaque, a gente aqui no palco é um destaque, mas na carreira, isso aqui não é o destaque não é estar no palco. O destaque é realmente você, a cada dia, se superar e conseguir evoluir.
e conseguir entregar aquela feature que você precisava, conseguir refatorar o seu código da forma correta. Então, são, às vezes, pequenos pontos que fazem a gente se destacar. E, às vezes, você vai precisar, sim, se destacar para o seu superior, porque é isso que vai fazer você evoluir na sua carreira, conseguir ganhar mais, conseguir atingir os objetivos. Mas, às vezes, e principalmente, é aquele momento para você se destacar para você se superar, porque isso também vai fazer e vai dar a percepção de que você está evoluindo. Exato. E quando a gente vai trabalhar dentro de uma empresa e você percebe, por exemplo, eu sempre tive esse comportamento. Eu entrei dentro de uma empresa e percebi que, cara, tem muito mais gente, na época que eu era júnior, tem muito mais gente experiente aqui, que tem muito mais conhecimento. O meu instinto é falar assim, cara, eu vou colar nessas pessoas. Eu não estou concorrendo com elas. Eu vou colar e o máximo que eu puder aproveitar de conhecimento que elas têm, eu vou aproveitar. Então, se eu fosse falar de algumas experiências minhas, pessoais, lá, por exemplo, em 2000 para 2001, eu tinha 20 anos e eu consegui entrar como programador júnior na General Electric, lá em Petrópolis, que é a nossa cidade. E lá tem uma oficina gigante lá, é a maior oficina da América Latina de manutenção de turbinas de avião. Então roda muitos sistemas internos lá. Então eu caí de paraquedas, consegui passar numa entrevista e tive que lidar com inglês, que eu não tinha, eu tinha 0 de inglês. O meu gerente lá era um espanhol que não conseguia falar português e eu não entendia o português dele. Se ele tentasse falar português era pior, era pior. Não entendia menos. Então, meu desafio não era só técnico, meu desafio era como é que eu não vou ser demitido daqui a um mês? Será que eu vou ter esse emprego daqui a 2, 3 meses? Então, eu me senti muito pressionado. E o que eu fiz? Poxa, eu tenho que entregar. Então, eu colei nas pessoas que eu sabia que tinham mais experiência e toda a documentação tinha que ser escrita em inglês. Hoje em dia, você tem ChatGPT, você tem um monte de ferramenta aí, é fácil. Agora, volta lá em 2000, o que se tinha de ferramenta? Não tinha Google Translate, não tinha nada disso. Tinha dicionário. E aí, Vanessa, vamos na papelaria, vou comprar um dicionário de inglês e vou fazer a programação durante o expediente e quando eu chegar em casa, eu vou levar o código e vou fazer a documentação com o dicionário do lado. Por quê? Vergonhinha de levar o dicionário para o trabalho. Né? Mas graças a Deus, Gabriel, o tempo é outro. Né? A gente, hoje em dia, a gente vê o mercado se abrindo principalmente para programadores, para trabalhar para fora, e eu vejo muitas pessoas que não têm o inglês fluente conseguindo acessar essas vagas, mas justamente porque tem outras ferramentas que já auxiliam. Então, é claro, tem que aprender? Tem. Vai facilitar o seu dia a dia, você vai ter que participar das reuniões e você ficar ali empacado no inglês não é uma boa. Mas as ferramentas ajudam pra caramba, né? Então, voltando um pouco, né? Então, quando a gente vê, estamos aqui no palco falando, tá até parecido aqui agora, né? Ele tá igualzinho. Ainda bem que eu não tô com a mesma roupa. Só, né? Quer dizer, tô, né? Mas isso pra gente, assim, é um prazer enorme. A gente tá aprendendo ainda a fazer isso. E é uma das coisas, assim, se eu for definir, uma das melhores coisas que a tecnologia nos deu é esse momento, né? Mas aí nós resolvemos trazer aqui, né? Já que a nossa ideia é falar para vocês como evoluir e como se destacar, nós fizemos uma lista aqui. Receita para se destacar, aquela perfeita para se fazer no bolo. Isso. Então nós colocamos. O pessoal está tirando foto aí, mas calma. Calma, gente, calma. Então, se eu falar para vocês, olha, batata, para vocês se destacarem, estude algoritmo IAD, aplique código limpo, boas práticas, SQL, cultura DevOps, crie testes, arquitetura, Solid, IDE, escolha a IDE, a melhor IDE sempre, não interessa se aqui lançar semana que vem você troca. Tem um computador top de linha, de preferência com RGB, e use sempre as melhores técnicas de prompt. Isso aí, cara, acabou. Essa daí é a última que é matadora. É. Cara, agora, essas coisas são importantes? São, pra caramba. Então a gente não vai desmerecer de jeito nenhum e falar que é mentira tudo que está escrito aqui. Não, é importantíssimo. Para você se destacar, realmente você vai ter que saber lógica, estrutura de dados. Ter um bom computador parece que é uma brincadeira,
Mas, cara, isso daí é o seu veículo de trabalho. Você precisa realmente dele para que as coisas funcionem. Não adianta você querer fazer as coisas numa carroça que vai te atrapalhar. Então, tudo isso é extremamente importante. Mas, ok, isso dali é uma coisa que todo mundo também consegue ter. Comprar um computador, beleza, você juntou o dinheiro, você compra, todo mundo vai ter a mesma máquina. Não vai fazer você se diferenciar de ninguém. Todas as outras coisas que você precisa estudar vão ser necessárias e também é possível que todo mundo estude. Então, o que vai fazer cada um de vocês se destacar? Infelizmente, não é só a lista, né? Se eu voltar nessa lista, lá na época que a gente começou, ela estaria um pouco diferente. Porque algumas coisas não existiam. Pois né? Provavelmente teria ali, saiba XML, você precisava saber, DHTML, um monte de coisa que nem existe mais. Eu na GE, eu era full stack. E eu desenvolvia muito dashboards lá na época. Como é que você desenvolvia dashboards no Internet Explorer 6? Que derrota. É difícil. Então a gente usava DHTML. Hoje o DHTML graças não a serve Deus para nada. foi tarde. A Vanessa fez uma formação completa em Flash. Flash. Gente, alguém aqui lembra do Flash? Olha, a galera lembra, o pessoal um pouquinho mais velho. Agora, Flash, lindo, maravilhoso, era o que precisava para fazer animação hoje em dia. Hoje em dia não, naquela época. Hoje em dia, gente, CSS está aí, resolve tudo que eu precisava para fazer naquela época. O que eu faço com minha formação? Jogo no lixo. Mas a gente sempre aproveita alguma coisa dali, né? Não vou dizer que ela foi inútil. Sim, exato. Então, o aspecto técnico é importante. Eu nunca vou falar que não é, até porque no dia a dia você precisa resolver problemas com a sua capacidade técnica. Mas que problema você vai resolver? Qual é o tamanho do problema? Qual é a sua capacidade de conseguir dividir esse problema? Qual é a sua capacidade de entender o problema? E qual a capacidade de até chegar e falar assim, isso aqui não é um problema, não precisa ser resolvido. Então tudo isso está além da capacidade técnica, são outras habilidades. E aí a gente resolveu destacar justamente isso. A gente pegou a nossa foto lá bem velhinha e que enquanto devs, a nossa carreira, ela não é constante. Então, acho que para vocês entenderem, acho que o maior desafio que a gente tem agora é o quê? A inteligência artificial. Então, rola todo aquele medo. Cara, vai acabar. A IA agora está desenvolvendo código, a gente não vai mais precisar desenvolver. O CEO da Anthropic falou em março que 6 meses depois não iam mais ter devs. Mentira, estamos todos nós aqui até hoje. Já passou o prazo dele. Mas coisas como que a gente aprendeu lá atrás, o Gabriel está com o livro de Delphi. Então, eu quis ilustrar aqui. Era um livro de Delphi 2. Eu estava feliz, cara. Não sei por que eu estava feliz. A Vanessa já não estava tanto feliz. Aquilo ali é um Windows Server 2000. Viu? Faz juiz a minha cara. Só que aqui era 11 horas da noite. Pois é. Então, tinha que estar triste. Eu estava iniciando a máquina, cara. E aqui foi em 2006, no lançamento do site. Sou eu ali, tá? Sou eu. E aqui já, mais velho aí, um monte de grisalho no canal, né? Pois é. Então, essa não constante na nossa vida é o que é um pouco assustador, mas é também o que faz a área de desenvolvimento ser tão interessante de se trabalhar. Porque realmente você vai ter que ter desafios o tempo todo. Vai a todo momento chegar alguém com alguma tecnologia nova e você lá sênior vai falar e vai olhar e vai falar, caramba, sabe mais do que eu, vou ter que aprender esse treco de novo. Então dá essa sensação. Acho que agora chegando com o IA, tem muitos sêniors que voltaram a estudar muitas coisas para poder aplicar nessa nova forma seja de se programar ou de incluir a IA dentro dos sistemas. Então, a todo momento, a gente vai precisar continuar evoluindo e estudando, né? E a gente está num momento de experimentação até de inteligência artificial. Então, a gente vai acabar, daqui a algum tempo, coletando os casos de sucesso. Tem pesquisa dizendo até que mais de 90% dos projetos que usam IA já estão falhando. Mas é porque ainda não existe ainda um padrão para a utilização. Então é muita experimentação e isso acontecia direto. Nessa época aqui, a gente na época da escola, o ensino médio técnico, a gente passou pela bolha das .com, mas a gente aprendeu a programar em desktop. Então, o mundo de software era desktop e arquitetura cliente-servidor. Era isso. E a gente ainda pegou uma época que as redes ainda era ponto a ponto, com um cabo coaxial. Não sei se vocês vão lembrar disso.
Não, deixa para lá, Gabriel, vamos mudar de assunto. Então, para a gente, terminamos a escola, somos desenvolvedores desktop com Delphi 2 e Visual Basic 6. Se a gente tivesse parado ali, obviamente a gente estaria fazendo, sei lá, sistema para automação comercial, que ainda utiliza bastante. Mas logo depois, no final da escola, a gente já começou a trabalhar com web e com as tecnologias que tinham naquela época. E a gente já percebeu, nossa, logo na minha vez veio uma crise e no .com. vai acabar tudo. Porque quando a gente se descobriu trabalhando com tecnologia web, veio a bolha do .com e pronto, vai acabar tudo. Então, acho que quem está chegando no mercado nesse momento está com essa sensação. Chegou, falou, beleza, cheguei na área de tecnologia, vou ganhar pra caramba. Putz, veio e acabou, justo na minha vez. Então, calma, gente, não é por aí não, tá? Vão ter adaptações, mas a gente vai passar por essa fase também e o desenvolvimento não vai morrer, né? Bom, então, voltando em como a gente pode se destacar. O segredo está aqui, é atitude e comportamento. Seja na parte técnica, mas principalmente na parte comportamental. No meu caso, por exemplo, lá na GE, em 2 meses que eu estava lá, como eu comecei como full stack e estava estudando bastante a parte web, então logo eu era o desenvolvedor que ajudava outros projetos na parte de visual. Porque os outros projetos lá eram de desenvolvedores plenos, sênior, e que eles não queriam saber de interface. Nenhum dev gosta muito de interface. Só que caí nessa. Então, no fim das contas, em 4, 5 meses dentro da empresa, os devs que eram pleno e sênior, eles me chamavam para trocar ideia. Então, eu conhecia todos os projetos e participava de todos os projetos. Então, obviamente, isso aí me deu um destaque, porque eu era mencionado em todos os times separados lá dos projetos. Isso foi bom, porque quando eu cheguei no gerente, falei, eu quero um aumento. Ele falou, quanto você quer? Exatamente, faz toda a diferença. E de uma outra forma, a gente aproveitou, por exemplo, muito da experiência que o Gabriel teve na multinacional para trazer para a nossa empresa. Então, quando eu fui atender os clientes, porque eu comecei a trabalhar diretamente na empresa antes dele, eu aproveitava até o estilo de documentação técnica para fazer com as pessoas e de falar. Então, a gente conseguiu ali meio que unir as duas coisas e trazer de benefício próprio para um projeto que era nosso, né? Exato. Na época, tinha acabado de sair o UML. Quem já lembra do UML? Nossa, a gente só está falando coisa velha, só coisa Gabriel. velha, né? Cruz Mas credo. calma. Que a gente... Mas é porque era uma forma de você fazer uma documentação, muitas vezes gerava código também, tinha ferramenta que você gerava boilerplate de código usando o UML, e era uma forma de você se comunicar também com o seu cliente. Agora eu vou fazer o adendo aqui, que aí a gente traz meio que, entre aspas, aí a UML para hoje em dia. Agora a gente já fala de documentação para escrever sistemas para inteligência artificial. Então você documenta, traz todos os requisitos, valida aquilo tudo com o cliente de uma forma que vire um prompt para uma IA gerar o código. Então, mesmo aquele conhecimento nosso lá de trás, ele vai ser aproveitado daqui a pouco. Ou até nesse momento. Então, nada morre de verdade. As coisas vão se adaptando, né? Então, isso não é, no fim das contas, o intuito da UML? Pois é. Sim. E até para gerar a interface, aí foi o Google que lançou o Qual o nome da ferramenta? Não sei, gente. O Google tem tanta ferramenta que nem o pessoal do Google sabe mais. Que é mais ou menos o lovable deles. Você sobe uma imagem de uma interface, de um fluxograma, e ele gera ali o código para você. Então, a gente está vendo essa tendência um pouco do que se fazia antes. Bom, mas se os desenvolvedores vão precisar agora se focar mais em documentação, mais em requisito, então isso mostra que a gente tem que desenvolver não só a habilidade de código, mas habilidade também de escrita, de você conseguir se comunicar com o seu cliente. Agora, a gente não pode voltar no problema que a gente tinha antes. Se você documenta e o requisito está lá, a gente sabe, por conta do movimento ágil, que os requisitos mudam. Então, você tem que ter maneiras de sempre estar atualizando isso, para não cair no mesmo problema que a gente teve na época lá do desenvolvimento
de software com o Waterfall. Aqui também o Gabriel vai contar uma história, que aqui eu vou até introduzir o momento de todas essas fotos, que a ideia é justamente mostrar para vocês o quanto o networking é importante. E que na área de tecnologia, o QI, que é o quem indica, tem que ser bem visto, né? A gente tem essa sensação de que a gente fala, QI é aquela pessoa que... Quem indica, mas de uma forma... De uma forma boa, porque é muito comum na área de tecnologia você indicar uma pessoa que você trabalhou em outras equipes e que são bons profissionais. E eu acho que essa é a melhor forma de conseguir boas oportunidades. E aí o Gabriel vai contar. Então, só complementando então a história de atitudes e comportamento. Nessas fotos aqui eu apareço, mas aparece também, não sei se vocês vão reconhecer, nesse canto aqui, o Peter Jordan, que veio ontem aí, e ele aqui também. E ali sou eu, ele não está ali na foto, mas sou eu. Depois eu vou contar a história daquela foto ali. Então, o Peter Jordan eu conheci justamente na General Electric. Eu entrei antes e meses depois ele foi contratado como desenvolvedor também. E a gente trabalhou em vários projetos juntos, isso em 2001, na empresa. Depois já aconteceu o 11 de setembro, a área de aviação sofreu muito, a gente acabou saindo da empresa, mas fomos trabalhar juntos também na Xerox, depois trabalhamos numa outra empresa de desenvolvimento web, e depois eu fui para um projeto dentro do BNDES, lá no Rio de Janeiro. E em todos esses projetos, eu trabalhei junto com o Peter, até 2005, então de 2001 a 2005. E a gente sempre teve uma relação boa, porque as coisas que a gente fazia junto, a gente se dava bem na comunicação, e quando a gente precisava trocar código, interagir, a gente sempre conseguia bons resultados dentro da empresa. E ficou, durante esses anos lá, uma relação de colega de trabalho. Em 2006, o site dele lá, o Cifras, deslanchou, e aí ele estava trabalhando em Petrópolis, que é a nossa cidade, e eu estava no Rio. E eu falei, poxa, eu quero voltar para Petrópolis. Aí ele me ligou e falou assim, olha, deu certo aqui o site, estou ganhando dinheiro, quer trabalhar comigo? Eu te chamo. Pô, claro que eu quero. E aí eu fui para a empresa dele, entrei em 2006 e fiquei 14 anos lá. Isso em paralelo com o canal, com a nossa empresa, mas eu sabia que ele era um cara diferenciado pelas ideias, pela forma como ele lidava com os negócios dele, então eu queria aprender também. Então fiquei lá, entrei como programador, eu estou aqui, ó, e fui até... Eu geri a empresa dele por 5 anos, quando ele se mudou para os Estados Unidos. Então ali foi o último ano. Então, assim, foi uma experiência, cara, para mim, a experiência da minha vida, porque ele me dava toda a liberdade para fazer o que eu quisesse com os projetos. Quer criar coisa nova? Vai. Quer tirar aquilo do ar? Vai. Quer botar uma funcionalidade nova? Vai. E lá era tudo. Tinha os sites, tinha canal do YouTube. Então, eu fui o cara que alugou a casa, que montou o estúdio do TV Cifras. Eu contratava os instrutores lá de guitarra, acompanhava a gravação. Se vocês conhecem o TV Cifras de antigamente, se você procurar lá... Eu não quero fazer isso. Não, eu vou contar então. Não precisa não, fica quieto, Gabriel. Procura lá, entra no YouTube lá do TV Cifras e procura... eu não vou saber a música. Gabriel Frost. Se procurar Gabriel Frost, tem o Gabriel tocando baixo lá na música junto, Peter cantando, Gabriel no baixo. Entrevistando os músicos lá, então eu aparecia de vez em quando. Mas isso tudo para dizer que atitude e comportamento correto, mesmo quando a gente no início, assim, a gente não percebe muito, mas isso faz muita diferença lá na frente. Então, quando você tem uma boa relação com os seus colegas de trabalho, você tem ética profissional e você lida com os problemas de uma forma harmônica, você não sabe de quem ali... E se eu for elencar todo mundo que era da minha equipe na GE, cara, tem muita gente milionária. Eu não cheguei a tanto. Mas tem muita gente milionária e eu mantenho contato com essas pessoas. As pessoas são incríveis. E então é muito importante, sabe? Você
ter sempre a atitude correta, ética. Eu acho que isso é a melhor forma para a gente conseguir se destacar. Quer complementar? Não, pode ir para o próximo. Olha, eu botei 3 fotos aqui. História. Eu botei 3 fotos aqui, mas são 14 anos dentro da empresa. Então, assim, tem muitas histórias, muitas. Aí tem que ser um palco para ficar o dia inteiro, Gabriel. Bom, e aí vem outra parte, né? Código é diferente de problemas. Mas, ao mesmo tempo, a gente resolve problemas o tempo todo, né? É isso que acontece a todo momento. Mas é justamente, o código é a ferramenta para solucionar os problemas. E a gente tem filho adolescente, filho também com 9 anos, idade escolar, e a gente percebe que, muitas vezes, a dificuldade está em entender o problema, não é em resolver. Verdade. Obviamente, a gente tem que se focar também na parte técnica, a gente não pode perder isso de vista. Por isso que é importante também aprender muitos fundamentos, quem é estudante, não jogue fora os fundamentos da programação, porque se você... E eu vejo muito isso, as pessoas sendo contratadas. A gente tem um grande amigo que o cara é um dos melhores de Python no Brasil, mas ele só cai em empresa que usa Ruby. E o cara se dá bem. Ele já fez projeto em Java, ele se dá bem. Agora, qual é o poder dele de se adaptar? São os fundamentos, que ele não deixou de lado, né? Então, agora, isso daqui que é super importante, essa frase, né? Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Então, isso daí, nós que somos desenvolvedores, temos muito essa tendência a querer, a ter um amor ali pelo código, por aquilo que a gente gerou, por aquela solução que a gente idealizou. E, às vezes, a gente realmente tem que se destacar, se descolar um pouquinho disso e prestar atenção no problema. Porque, às vezes, a gente até superdimensiona o problema de acordo com a nossa solução. A gente pensa além do que o cliente ou do que o sistema ali está precisando naquele momento, porque a gente se prende ali na solução que a gente acredita que vai ser a melhor, né? Pois é, por isso que é importante também, você solucionou o problema, a gente saber que existem N formas de você solucionar o mesmo problema. E o exercício, muitas vezes que eu fazia, quando eu estava aprendendo programação, eu pegava... Eu não sei se vocês costumam fazer isso, mas eu pegava um livro, tinha lá os exemplos, tem muita gente que faz isso assim, né, com as aulas online, e ficava meio que copiando os exemplos do livro. E aí eu olhava e pensava, pô, será que eu entendi tudo que faz aqui? Muitas vezes não, né, mas eu queria ver rodando, então não interessa. Só que eu apagava e escrevia de novo. Aí na 4ª, 5ª vez, eu já estava meio decorando aquilo. Assim, pô, será que eu estou aprendendo ou só estou decorando? Eu acho que eu estava só decorando. Mas é porque eu queria ver o rodando e eu queria que, de alguma forma, quando eu chegasse no trabalho, eu conseguisse fazer tudo de cabeça. Não dá para fazer de cabeça. Não dá. Esqueça. Não dá para decorar todos os códigos. Eu passei, na época, a levar livro. O livro que eu estudava, eu levava para o trabalho. Era um livro de consulta rápida, era algum livro que tinha um exemplo de alguma coisa que eu poderia utilizar. E aí eu comecei a perceber, eu falei, pô, se eu sei usar lógica, se eu sei usar ED, esse livro aqui é só uma ponte para me ajudar. E hoje, com a IDE, você tem autocomplete, você tem o Copilot, você tem tantas ferramentas para colocar aquele código para funcionar, mas nunca deixando de saber o que aquilo está fazendo, né? Como eu fazia lá no início. Então é super importante a gente ter a noção de que, quando a gente está resolvendo um problema, não necessariamente a gente está gerando o código que resolve o problema. Na verdade, a gente está usando ele como uma ferramenta de geração do problema, entendeu? Então, essa que é a dinâmica, assim. Então, quando eu resolvo o problema, eu fico feliz por ter resolvido o problema. E a solução dele, o código, aquilo eu posso... sei lá, pode ser outra coisa, pode portar para outra coisa. Até porque, se a gente pegar exatamente o mesmo problema e pegar 10 devs aqui, cada um vai resolver de um jeito um pouco diferente. Não vai sair exatamente o mesmo código. E não necessariamente um código vai estar errado e o outro vai estar certo. Às vezes são formas diferentes de se pensar. Lembrei de um exemplo. No Cifras, a primeira versão do Cifras, a troca de tom, né? Quando você está com um acorde lá. O acorde é Ré. E aí você quer descer um tom, ele vira Dó. Esse cálculo, no Cifras, a primeira versão, era feita via Store Procedure, no banco de dados.
Resolvia o problema? Resolvia. Resolvia, mas era uma porcaria, né? Mas era uma porcaria de solução. Tinha que fazer isso na interface, entendeu? Sem precisar usar rede para isso, né? Então é esse tipo de coisa. Se o meu código ficou lindo lá na Store Procedure, eu falei, não, cara, vamos continuar usando. Tá tudo bonitão aqui, ó. Eu consegui fazer com poucas linhas, não interessa. Joga aquilo fora e vamos fazer o que soluciona o problema, né? Bom, mas aí trouxemos as danadas das soft skills e não tem jeito. Acho que para sermos bons profissionais, para se destacar, para evoluir, é importantíssimo cada uma delas. Nós colocamos aqui um popurrí de várias delas. Algumas, talvez eu destacaria um pouco mais, outras um pouco menos, mas todas são importantes. Por exemplo, inteligência emocional. Essa daí é aquela danadinha que virou mexeu, alguém fala, e que realmente é importantíssimo. Porque no dia a dia, o trabalho de você estar ali a todo momento enfrentando um novo problema, discutindo uma nova solução, isso é desgastante. Então a gente trabalha o tempo todo com a mente. A gente precisa saber lidar com isso enquanto pessoas, porque senão isso faz muito mal para a gente. E a inteligência emocional ajuda nisso e ajuda em você lidar com o próximo. Então você saber ali ajustar até a sua frustração para poder conversar com a outra pessoa, tudo isso vai auxiliar no dia a dia e vai fazer com que a gente consiga lidar melhor com esses problemas e não tenha tantos problemas pessoais, né? Eu particularmente acredito que todo mundo tem um pouco disso aqui, um pouco de tudo. E alguns têm propensão a ter mais a parte da negociação, da persuasão, da comunicação eficiente. Então, tudo isso pode ser aprendido, desenvolvido, até porque se a gente voltasse lá em 1996, a gente não subiria aqui. De jeito nenhum. Gente, eu era aquela pessoa que se eu tinha que apresentar o trabalho do colégio, me botasse na frente da minha turma, que eram aquelas 20 pessoas que eu estava conversando o tempo todo, eu tremia de ponta cabeça, eu não conseguia falar, era uma coisa desesperadora para mim. Então, a minha profissão, o quanto eu fui evoluindo na comunicação, foi uma coisa assim surpreendente. E não começou palestrando aqui igual hoje, conversando com vocês. Começou lá, assim, perdendo a vergonha de chegar para um cliente e fazer uma reunião para fazer o levantamento do sistema. Aí, num segundo momento, dar um treinamento para 2, 3, para 15 pessoas. Então, tudo isso foi aprimorando a minha skill de comunicação. Até hoje, a gente conseguir realmente gravar, que no início também era outro parto. Estávamos eu e Gabriel lá, dentro do nosso escritório, quartinho dentro de casa, conversando. Blá, 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 blá. Bota o rec na câmera. Eu sou Vanessa. Meia hora depois ele, eu sou Gabriel. Então, era impressionante o quanto nós travávamos completamente e o quanto a gente teve que aprender a lidar com a câmera. Então, a todo momento, a gente foi aprimorando esse skill de comunicação. Agora, é claro que eu estou falando nela num sentido de aqui trazer conhecimentos, compartilhar conhecimento. Mas no dia a dia, para você trocar o que você está fazendo com o seu companheiro que está ali do lado, seja no remoto ou seja presencial, ela é extremamente importante. Não tem como a gente trabalhar sozinho no mundo. Então, a comunicação assim, é muito importante. Um outro que eu destacaria também, eu acho que nos dias atuais é super importante, é a tal da ética profissional. E não é só a ética com o seu código, que o seu código pode gerar muitos problemas. É a ética porque nós, enquanto programadores e profissionais de tecnologia como um todo, nós temos acesso a sistemas, a dados, privilégios, e a gente acaba vendo, isso sempre aconteceu, mas a gente acaba vendo hoje, pelas notícias, muitos profissionais que simplesmente vou sabotar aqui o sistema, tem uma coisa que aconteceu aqui que eu não gostei e vou fazer desse jeito, de qualquer jeito. E isso, na verdade, eu acho que não ajuda em nada. Eu acho que só piora a situação da própria pessoa. Então, essa sensação de evolução, eu acho que cai para o ralo quando a pessoa propositalmente age para prejudicar. Seja a empresa, seja um outro colega e etc. Então, a gente, enquanto profissional de tecnologia, a gente tem que ter essa noção. Eu, por exemplo, levo muito a sério o juramento lá no final que a gente fez. Levamos 6 anos para terminar a faculdade. E botaram a gente lá para fazer um juramento. Preste atenção
em tudo eu falei, cara, eu tenho que cumprir isso. Olha, eu juro que eu não lembro de mais nada, tá? Mas eu sigo a ética. Porque, olha, na minha trajetória, e por exemplo, por ter trabalhado em banco, por ter trabalhado numa multinacional, a gente acaba tendo acesso a muitas informações. E para muita gente isso pode ser tentador de alguma forma, para você se dar bem de alguma forma, né? Ou tentar pular alguma etapa na carreira, alguma coisa assim. E, cara, eu todas as vezes que algum tipo de situação acontecia, eu fazia força para fazer assim, não, eu tenho ética e, cara, não, é irredutível e não vou ceder a qualquer tipo de coisa. Agora, bom, a ética eu acho que é mais difícil, você meio que ou tem ou não tem, né? Dificilmente você vai evoluir a sua ética. Então é realmente um princípio que você sabe o que deve ser feito e você faz aquilo de forma correta. Agora, todas essas outras skills, a gente consegue evoluir com o tempo. Mas aí vem o principal problema que nós temos hoje em dia, né? Que é justamente a falta de tempo para poder evoluir o que a gente quer evoluir. Então, é o excesso de informação que nós temos, é o mundo correndo mais rápido do que as nossas pernas conseguem para poder alcançar. E por isso, nós destacamos a gestão de tempo. Porque é justamente através de gerir bem o seu tempo que você vai poder organizar a sua vida para aprimorar tanto essas skills que são mais soft quanto as hard skills. Yes. E não só isso, né? Até também... E não só isso. Também conseguir gerir a sua vida de uma forma que você não surte, porque é importante. E particularmente para nós, o que a gente teve mais dificuldade foi justamente na gestão de tempo. A gente é viciado em ler metodologias, frameworks, e nada nunca funcionou para a gente direito. Pois é, a gente tenta várias delas, a gente encontra o sucesso em várias delas, mas é uma coisa que você tem que estar o tempo todo treinando e o tempo todo validando e prestando atenção no que você está fazendo, senão você sabe que você está fazendo errado e você continua fazendo errado, né? E aí eu queria apresentar, não sei se vocês conhecem, provavelmente sim, esse livro aqui, que é o Eat the Frog, que em português é Coma o Sapo. Não tem nada a ver com sapo. Comece pelo difícil? Isso. Pelo mais difícil. Isso. Particularmente o inglês é bem mais interessante. Quem já conhece esse livro que já leu? Alguém conhece? Olha, de uma forma super, ultra resumida, o que ele traz ali na filosofia é que você deve começar o seu dia comendo sapo. Que o que é? É aquela pior tarefa. É o que realmente deve ser feito. E mais do que isso, é aquela tarefa que vai te levar ao seu propósito, ao seu objetivo final. Então isso daí é algo super importante que não está só nesse livro, mas está em diversos outros livros de gestão de tempo, que é justamente você conseguir traçar os seus objetivos. Qual é o meu objetivo para final do mês, para daqui a 5 meses, para daqui a 10 anos? Onde é que eu quero? Qual é o meu propósito? E tudo o que você faz tem que, de alguma forma, estar te levando a esse propósito. Então, isso também vai te dar essa sensação de evolução. Exato. Então, é muito mais do que simplesmente você pegar um bloquinho ou abrir um aplicativo e listar ali as tarefas que você tem que fazer. Isso funciona, o livro até fala sobre isso, mas você tem que aprender a definir o seu propósito ou propósitos e a definir, a dar a relevância que você precisa para aquilo. No nosso caso, por exemplo, enquanto a gente está atendendo um cliente ou as decisões que a gente toma na nossa empresa, isso a gente tem que fazer o tempo inteiro. Por isso que eu quis destacar esse livro aqui, porque do que a gente sofreu, esse aqui é o que mais a gente se adequou à metodologia e que está funcionando muito bem para a gente. Então, definir o propósito é essencial. Sem propósito, você não faz nada. Não é nem para levantar da cama. E é aquela coisa, esquece motivação, é propósito que você precisa. E aí, a gente está aqui, nesse caso, para ganhar tempo, para você ser mais produtivo.
Mas para você conseguir dormir às 8 horas, para você não se estressar, para não ter um burnout... Para você chegar no final do dia com aquela sensação de dever cumprido, né? Eu acho que isso faz muita diferença. Para mim, pelo menos, faz uma diferença enorme. Até contar, por exemplo, alguns anos atrás, quando eu tive o nosso primeiro filho, eu entrei num processo ali de depressão porque eu não dava conta de tudo. Eu estava acostumada, quando éramos só nós dois, o meu horário de trabalho era de 9 da manhã às 3 da manhã. Quando chegou o filho, isso não podia continuar, eu tive que adaptar tudo. E aí eu me vi numa loucura de cobrar tudo. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso ser mãe, eu preciso ser esposa, eu preciso... E eu surtei. Por quê? Porque não tem como gerir tempo para fazer tantas coisas. Então, às vezes, você entender que você não vai dar conta de tudo que você quer é extremamente importante. E, para isso, você tem que priorizar o que você quer. Porque se fazer determinada tarefa não te traz nenhum benefício, seja um prazer, tipo, não, vou dar uma caminhada, vai fazer bem para minha saúde, vai fazer bem porque eu vou espairecer, mas não, você tem que lavar a louça todo dia, um caminhão inteiro. Será que comprar uma máquina de lavar louça não vai ser melhor? Não vai te eliminar dessa tarefa que não te traz benefício nenhum? Então, acho que esse tipo de coisa que, às vezes, no dia a dia, a gente faz tão automático e não percebe o quanto isso está desgastando e tirando tempo, que era a hora que talvez a gente devia estar estudando para ganhar, para tentar conseguir uma oportunidade melhor no trabalho, né? E o livro traz muitas dicas, inclusive como não procrastinar e com o que procrastinar. Então, é interessante porque na nossa empresa, por exemplo, eu gosto do processo. Quando a gente está gravando vídeo, sou eu que arrumo a câmera, eu que arrumo a luz, eu que vejo os SDs, eu que olho, sei lá, se a bateria da câmera está ligada, se o áudio tá com retorno bom. E aí, quando a gente vai gravar, se eu esquecer de alguma coisa, pronto, dá problema. Dá problema porque eu esqueço de tudo. Então, eu já deixo na mão dele, porque eu sei que se deixar comigo, ferrou, gente. Aí depois, acabou de gravar, descarrega, manda pro editor, esse tipo de coisa. Então, todos esses processos. E aí eu falei assim, quanto tempo eu levo com isso? Por que eu deveria estar fazendo isso? Não era melhor estar estudando, escrevendo roteiro, criando conteúdo? Exatamente. Né? Por que eu estou alinhando aqui a câmera? Está fora do nível, é mais afastado, mas eu não devia estar fazendo isso. Então, todas essas pequenas tarefas, o livro diz, se você não está agregando e não está te levando ao propósito maior, ou você elimina, ou você procrastina, ou você delega. Pois é, mas é o procrastinar de forma consciente. Porque outra coisa que eu e Gabriel percebemos que é muito comum comigo e que eu aposto que é muito comum com vários de vocês é procrastinar trabalhando. Por quê? Porque você tem tantas coisas para fazer durante o dia que você começa, às vezes, pegando aquela tarefa menorzinha, aquela tarefa que é menos chata, aquela tarefa que te dá algum prazer, e aí o raio do sapo fica lá no prato e você não come. Exato. E aí passou um dia, passou 2 dias, passou 15 e você não resolveu o que tinha que ser resolvido e aí o prazo já está te enforcando. Exato. Então, é importantíssimo a gente identificar, priorizar a partir do nosso propósito e dizer não. Na biografia do Steve Jobs, que eu gosto bastante porque ele dá muitas sacadas legais e tem algumas entrevistas que ele diz isso, que você trabalhar com foco é você dizer mais não do que sim. E aí a pessoa perguntava, quantos nãos você disse hoje? As pessoas iam lá para perguntar o que estava fazendo, quantos não você disse hoje? Porque senão você só fica resolvendo problemas dos outros, não delega. Então, eu particularmente tinha essa dificuldade. Na empresa do Peter, eu superei muito isso, aprender a delegar, aprender também a não fazer microgerenciamento, que eu acho que muita gente faz hoje. Tem muita empresa que tem essa cultura e é difícil de desatar. Então, enquanto eu era liderado, eu não gostava, e quando eu era líder, eu fazia. E aí eu falei assim, eu tenho que corrigir isso. Aí, uma coisa extremamente importante aqui de toda essa lista que tá, é o último, aplicar o princípio de Pareto. Não sei se vocês conhecem, mas o princípio de Pareto, ele diz que 20% do seu... Não, ao contrário. 80% do teu resultado está em 20% do que você faz. Então, às vezes, você realmente tem aquela lista de tarefas gigante e dali você consegue pegar o 20% que é o de fato importante para você levar no seu dia a dia. Então, às vezes, vale a pena fazer esse exercício. Se você está fazendo coisas demais, bota tudo no papel.
ali, aquele papelzinho de pão, vai escrevendo mesmo e reflete sobre aquilo que está ali, vê o que de fato pode ser eliminado, o que pode ser retirado e o que é de fato importante para você levar para a vida, né? Pois é, então se você de alguma forma sente alguma dificuldade para lidar com o tempo, gerir o tempo, sente às vezes que está gastando tempo demais com algo e no fim das contas você sente que você está aqui, ó. A pior forma de usar o tempo é fazer muito bem algo que não precisa ser feito. Então, assim, é usar o tempo com foco e mais perto do seu objetivo, do seu propósito. Então, eu digo isso porque nós tivemos muita dificuldade com isso e quando a gente começou a alinhar isso, cara, mudou completamente. Tudo mudou completamente e melhorou muito. Então, se você não tiver a oportunidade ainda, aconselho a ver o livro. Se eu não me engano, tem até em audiobook de graça ele no Spotify, tá? Fica a dica. Em português. Mas tudo isso que a gente falou, acho que está muito ligado à saúde mental, né? Eu citei aqui o meu caso e esses dados aqui são da nossa pesquisa salarial. Quem conhece a nossa pesquisa salarial? Para quem não conhece, a pesquisa salarial do Código Fonte TV, a gente lança uma vez por ano, fica ali alguns meses coletando as informações e a ideia é trazer ali não só salário, mas diversos aspectos do mercado voltado para desenvolvedores brasileiros, tanto que atuam aqui, quanto que atuam lá fora, quanto pessoas que estão lá fora, mas que também são brasileiras. Já estamos na 5ª edição. Quem quiser acessar, tá ali, é pesquisa.códigofonte.com.br. Então você pode consultar os dados dos anos anteriores. E aí, a cada edição nova, a gente vai acrescentando mais filtros, mais funcionalidades. Aí você consegue filtrar por área de atuação. Então tem quem é da área de ciência de dados, quem trabalha com segurança, quem trabalha com game, quem é full stack, quem é back-end. Então, Mas esses dados a gente inseriu, deve ter umas 3 edições, mais ou menos, se não me falha a memória, mas são, assim, de certa forma, assustadores e a gente tem que realmente tomar cuidado e é muito autoconhecimento, né? Cada um entendeu o seu momento. Mas você vê, 72% das pessoas que responderam disseram ter ansiedade e você chega a 22% de depressão. Então, assim, são números que assustam muito. O burnout... a taxa do pessoal que trabalha com tecnologia é similar a pessoas que trabalham, são policiais e corpo de bombeiro, que, cara, são profissões, assim, de um nível de estresse absurdo. Então, a gente realmente tem que tomar cuidado, principalmente no slide anterior, a gente não chegou a falar, mas de todas as distrações de redes sociais, de YouTube, que trazem muitos benefícios, mas que tem que ter um momento certo para ser acessado, né? Senão você fica o tempo todo, aquilo ali é programado para te viciar naquele momento ali que traz sempre uma dopamina boa para você estar o tempo todo ali e ficar cada vez mais nas redes. Então, isso também é importante sempre ficar de olho, né? E essas informações sobre saúde mental é super importante. Quando a gente perguntou a primeira vez, a gente não sabia que ia sair números desse jeito assim. E aí, por isso que eu destaquei até gestão de tempo, porque aprender a gerir bem o tempo, você aprende a diminuir isso aqui. Eu digo por mim, o burnout que eu tive lá em 2019, eu curei lendo livro e aprendendo a gerir melhor o meu tempo. Bom, e aqui também são outras características que a gente acha importante, que tem relação também com as soft skills, mas eu acho que ajudam a levar a pessoa a ter um destaque maior. Então, não é só gravar vídeo no YouTube e estar em cima de palco, nada disso. Eu acho que é no dia a dia, as pessoas olham isso aqui e falam assim, pô, o que eu me identifico mais? Né? Então, por exemplo, no trabalho, eu sempre fui assim com a Vanessa, uma das coisas que eu sempre gostei de fazer é pegar um problema cabeludo e simplificar. E aí, ela falou assim, Vanessa, está entendendo? Eu falei, não estou entendendo. Eu falei, cara, enquanto eu não conseguir te explicar isso, eu não vou parar. E eu e Gabriel, a gente faz pair programming quando nem se existia essa palavra ainda, né? E isso ajudou muito a gente, evoluiu muito, todos dois. Porque, às vezes, o simples fato de você não estar entendendo alguma coisa, você chama a pessoa, você começa a conversar com ela, você mesmo já acha a solução. Isso já aconteceu milhares de vezes com a gente, de o outro só ficar olhando e depois falar, tá bom. Tipo, você nem chegou a entender qual era o problema e quem estava explicando já resolveu, né? É o medo de levar a bronca dela. Aí, é isso, Gabriel. Vou solucionar aqui.
Aí resolve. Então, essas são coisas que dentro das empresas, dos negócios, dos times, se você escolhe um que você acha que é interessante, começa a adotar, com certeza isso vai te dar mais destaque. E aos poucos você vai adotando tudo, né? Uhum. Então eu acho super importante esse tipo de coisa, porque são características que eu listei aqui, algumas que eu me identifico e outras que eu identifico em outras profissionais e que eu gostaria de ser. Pode passar? Olha, eu vou falar bem rapidinho, porque a gente só tem 5 minutos e eu quero fazer o sorteio. Um outro livro extremamente interessante para todo mundo que está na área de programação é esse aqui, que é o Programador Pragmático. Mas todo mundo conhece, né? Quase todo mundo aqui é dev, levantou a mão no início. Vocês têm que ler esse livro. É muito bom. Então tem assim algumas sacadas, que é um livro quase que filosófico. Se tá com preguiça de ler, tem uma série lá no canal que a gente dá uma destrinchada no livro. Então você consegue entender ali de vários conceitos que ele traz, e depois que você gostou, você lê o livro, porque realmente ele vai ser mais completo do que o nosso resumo, obviamente. Exato. Né? Tem o nosso resumo, a gente não conseguiu fazer ainda todos os capítulos, mas eu aconselho fortemente as pessoas a lerem. Dentre eles, uma das coisas que ele fala que é justamente para você, em vez de desculpas, forneça opções. Então, justamente isso faz com que você se destaque, né? Se você chegar ali, ao invés de dando desculpa do que você não conseguiu fazer, você chegar, olha, isso não foi feito, mas dá para fazer assim, 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 um assado. Então, isso aí faz muita diferença no dia a dia, né? Exato. E, finalmente, chegou o momento do sorteio. Todo mundo aí. Opa. Preparando o celular. Poxa vida, foi meio rápido aqui no final. Acho que a gente se empolgou, falou demais no início. Peraí. Olha só, gente, vou explicar como é que funciona aqui o sorteio. Depois do sorteio, a gente ainda tenta responder alguma pergunta, se o nosso tempo estiver liberado. Nós vamos colocar aqui um QR Code. Lê o QR Code, vai abrir uma telinha aí no navegador. Vai ficar com a logo do código-fonte. Gabriel tem aqui a versão sorteador. E esse aplicativo instala um vírus no celular de vocês. Mentira, gente. Olha só. Mas eu vou controlar o celular de todo mundo aí, tá? Mais ou menos. Fiquem calmos, a gente não vai fazer nada, não. Mas olha só, o Gabriel vai sortear aqui. Você vai ver que a logo aí do código-fonte vai rodar. E quem ficar com o fundo verde vai aparecer um código de confirmação. Então não adianta sair editando a página aí, porque vocês não sabem qual é o código, tá? E quem ficar vermelho não ganhou, infelizmente. Não vê, exatamente. A boa notícia é que nós vamos fazer 2 sorteios. 2 sorteios. Então, temos aqui 89, 90 pessoas. Vou sortear, hein? Valendo! Parou de rodar. Mostra o celular pra cá que eu quero ver. Cadê o verde? Cadê o verde? Ali! Olha, como você foi o primeiro, você tem direito de escolha. Boné ou camiseta? Depois a gente tira foto? Então tá bom. E dá um refresh aí que a gente sorteia mais um. Agora é o boné. Isso aqui, só para vocês saberem, foi feito com um WebSocket, tá? Por isso que eu consigo controlar aí o celular de vocês. 94, vou sortear. Mostra o celular aí para eu ver. Olha lá o verde lá. Ah lá! Aê! Tô feliz que funcionou. Funcionou, que bom, porque a rede aqui, a internet não estava muito bem, estava tensa. Quem quiser saber como funciona, no meu GitHub, Gabriel Frois, tem o código, tá? E é bom que eu testei o servidor também. Viu que bom? Obrigada. A gente tira foto. Gente, eu gostaria de agradecer imensamente a estadia de todos vocês aqui com a gente. Eu espero que a gente tenha contribuído de alguma forma, ter deixado aí algum conselho, alguma dica que vai ser útil para a carreira de cada um de vocês. Muito obrigada por terem ficado aqui com a gente. Muito obrigado pela atenção. Agora vocês vão querer. Quando a gente tirar foto com o pessoal, a gente pede que seja nessa parede mesmo.